Começando mais um caminho de memória. Bom dia a todas e todos. Já começou assim? Já começou bem, 26 graus. Hoje nós escolhemos, carinhosamente esse tema que a gente chamou de historiadores jogam bola, também jogam bola. Futebol, suas construções históricas e historiográficas. Hoje a gente está na presença do professor Dr. Daniel Chaves, professor da casa, do curso de História, professor no Prof. Nietzsche, outros programas de pós-graduação também aqui da universidade. A gente está na presença da Gabriela Barbosa, da Atlética Cronos, do curso de História, e do Ítalo Felipe também, colega de curso, da licenciatura em História, já concluinte, e a gente escolheu, fazer esse bate-bola com alguns apontamentos sobre isso, passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximiliano, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, convidados, Ítalo, professor Daniel, Gabriela. Mais um prazer de novo estar mais uma quinta-feira, neste dia 13 de junho, As fogueirinhas estão acesas por aí, nós estamos falando de futebol. Antes de começar, falar que você pode dar um follow lá no nosso Instagram, @caminhos de memória, acompanhar também a live do Facebook. E é isso aí, vamos que bola na trave não altera o placar. Começar da esquerda para a direita aqui, passar a palavra para a Gabriela. Bom dia, Gabriela, bom dia para os ouvintes. Bom dia, meninos, bom dia, professor Ítalo, Maxi, bom dia aos ouvintes, a galera que está acompanhando nas redes sociais, via Facebook. Um prazer estar aqui, até que enfim a gente conseguiu estar aqui também. Já tivemos algumas oportunidades. E vamos que vamos. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, pessoal. Dispensa o professor, dispensa o senhor, essas coisas ficam dentro da sala de aula, e quando ficam, porque eu mesmo não ligo muito para essas coisas, não. Bom dia, nosso pivô. Pois é. Grande Atlética Cronos, O time da Atlética de História, vamos ver se a gente consegue esse ano não ser rebaixado. Caiu na área, Pois é, então. Eu acho que é importante, parabéns pela iniciativa de vocês do programa. Parabéns pela ideia de discutir a questão do esporte. Quem assiste qualquer tipo de noticiário hoje no Brasil sabe o quanto o assunto do esporte como um tema que toda a sociedade se preocupa de variadíssimas formas, e um pouco do que eu acho que a gente pode conversar hoje. Sabe que esporte não é um assunto fútil, não é um assunto coadjuvante, é um assunto central hoje para a identidade nacional brasileira. E queria dar bom dia a você que está ouvindo. É um programa que é uma iniciativa da galera jovem do curso de História, que tenta fazer um pouco do que a academia precisa fazer muito mais, que é abrir o que a gente está fazendo aqui dentro do curso de História da Universidade para que a sociedade tome conhecimento. E aí o rádio, ele é um canal que não morre, ele é um canal centenário, e dificilmente a gente, apesar de ver a internet crescer, televisão crescer, várias formas de comunicação, o rádio ele está sempre vivo. Então é muito bacana. Obrigado, professor. Bom dia, Ítalo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do programa, de me trazer a oportunidade de falar um pouco da história do Ipiranga Clube, nosso querido Clube da Torre, que seria a trajetória de um dos clubes, que fizeram história no território federal do Amapá. E, além disso, ter a oportunidade de falar de um assunto, especialmente na rádio, A rádio contribuiu muito aqui para que o amapaense pudesse ter o conhecimento do futebol carioca, hoje do futebol paulista, ainda na década de 60, 70. Hoje a gente percebe muitas pessoas que torcem para o Fluminense ou para o Flamengo e que tinham um contato com esses clubes cariocas do Sudeste por meio da rádio. Então eu fico feliz de contribuir com o programa Caminhos de Memória. Bom dia. Quero falar um pouco dessa história nessa manhã chuvosa de quinta. Sim, a gente é rapidinho aqui. A gente elencou aqui as nossas pautas, E a gente queria justamente fazer a pergunta primeiro para o Daniel, professor. Muito bem. Que é justamente, esse programa surgiu de uma conversa paralela nossa, que o Daniel falou, poxa, tinha um grupo de estudo sobre história do esporte e tudo mais, e é uma vertente que é pouco trabalhada até mesmo dentro da historiografia nas nossas produções, principalmente aqui na Amazônia. Eu posso citar exemplo de uma dissertação de mestrado muito bacana, que é sobre o Remo Paysandu na UFPA. E então, quando é que surge esse momento de se pensar o esporte desde
desde as Olimpíadas, com os gregos e nas civilizações antigas e toda essa construção, assim. A gente queria que o senhor falasse um pouco de como surgiu a ideia na época do grupo de estudos de história do esporte e um pouco dessa linearidade, né, dessa construção histórica do que é estudar história Tá, do esporte. vamos lá, vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Mundo afora, o estudo sobre a história do esporte é um estudo feito muitas vezes por pessoas que não são formadas em história. O que é comum, por sinal, em outros assuntos da área de história, como história da guerra, em assuntos como história da música, ou seja, assuntos que não são necessariamente assuntos acadêmicos. Ou seja, acabam sendo áreas de história que as pessoas se interessam naturalmente. Quem gosta de assistir, por exemplo, a cobertura de uma jornada esportiva de fim de semana, vive assistindo na televisão um baú do esporte, um gol, grande momento, que são várias formas de você ter retrospectivas, ou seja, de você conservar a memória do esporte, que é sempre muito importante, porque no nosso caso brasileiro, como em quase todos os casos, vocês vão encontrar isso em países mundo afora, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Austrália. Cada nação tem o seu esporte nacional predileto, ou os seus esportes nacionais prediletos. A memória do esporte é um pouco da memória da sociedade, né? É um pouco da memória de como aquele tempo era representativo de uma estética, o cabelo, a roupa, sobre como aquele tempo era representativo na política. Ou seja, estudar a memória do esporte em primeiro lugar, estudar a questão de como a evolução da prática esportiva, que é uma prática de lazer, que também pode ser uma prática competitiva, se tornou um assunto cada vez mais popular. Então essa é uma coisa muito recorrente que a gente assiste muito, que em geral os jornalistas ou comunicólogos fazem com muita precisão e muita recorrência. Há uma segunda coisa possível, que é um pouco mais próximo do que a gente faz dentro da universidade, especialmente dentro dos cursos de história, onde há linhas de pesquisa sobre a história do esporte, que é o estudo do esporte a partir da sua relação com as instituições, com assuntos como raça, assuntos como gênero, assuntos como sociedade, como ideologia, e isso acaba sendo, de alguma forma, combustível ou matéria-prima para estudos que os jornalistas elaboram para escolher suas pautas. Ou seja, por exemplo, a matéria que vocês podem, se vocês jogarem no Google agora, vocês vão procurar sobre a partida Polônia e Israel, que aconteceu e lembrou um ícone da perseguição do futebol polonês, que foi um dos primeiros grandes atletas que foi perseguido pelo nazismo. Ou seja, política, raça, condições sociais acabam se misturando. A gente hoje nas universidades tem muita dificuldade, em função da gente ainda ter algumas prioridades no sentido de construir as histórias nacionais, as histórias regionais, e entender que a história do esporte é uma história protagonista, significativa para explicar a sociedade. Em geral, as linhas de pesquisa e história priorizam os grandes temas, os temas estruturais da sociedade, ou seja, aqueles assuntos que acabam sendo clássicos. E história do esporte não é um assunto academicamente clássico. O Lucas, quando estava apresentando aqui, falou de alguma questão mais ou menos pontual. Isso, em alguns lugares do Brasil, acaba assumindo uma feição diferente. Eu destacaria que hoje, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, você já tem historiadores dedicados diretamente ao assunto da história do esporte, afirmando que a sua pesquisa é sobre isso e não sobre algo que tem a ver com isso. Ou seja, assumindo, por exemplo, que a rivalidade entre Grêmio e Internacional explica um pouco, explica em larga medida, a sociedade gaúcha. Dizendo, por exemplo, que as relações entre Náutico e Santa Cruz ajudam a explicar as relações de classe no estado de Pernambuco. Que a formação social da sociedade carioca na época do governo Vargas pode ser também explicada pela ascensão do Vasco da Gama na década de 30. Explicando também que a ascensão do Flamengo nos anos 80 tem a ver com uma hiperpopularização do esporte em um momento nacional. E isso entrecruzando com vários temas. Mas o fato é que a gente tem hoje uma carência, e quando eu falo em carência, eu falo em potencialidade para a gente estudar, a respeito do esporte como parte da formação regional das sociedades. Ou seja,
Eu acho que o Ítalo vai bater nessa tecla bem claramente, ele está conversando antes da gente entrar no ar, como os assuntos da sociedade amapaense, por exemplo, podem também ser explicados, podem também ser rememorados através da história das suas instituições esportivas. Isso é um terreno para quem quer estudar algo que pratica ou que considera agradável, que eu não diria nenhum terreno, eu chamaria de um banquete para estudos históricos. Porque, em primeiro lugar, talvez alguns dos fundadores das principais instituições esportivas não estejam vivos mais, né? A gente tem essa questão dos pioneiros do Estado, que alguns já falecem, e a gente tem muita dificuldade hoje em ter uma centralidade, ou pelo menos uma concentração de arquivos capazes de dar conta desse registro de memória. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outras fontes documentais de tanta ou quase igual importância que podem ajudar a gente a explicar. Esses clubes, essas instituições têm documento, têm acervo documental que podem, por sua vez, constituir arquivos preciosos. Esse trabalho aqui no Estado ainda não é um trabalho feito. Eu não sei, é uma questão que a gente até está discutindo como voltar a fazer. Eu estudei História do Esporte na época da minha iniciação científica, mas a gente hoje talvez tenha uma quantidade quase ínfima, se é que nós temos, de trabalhos de conclusão de curso na área de História ou de Educação Física a respeito da história do futebol, da história das práticas de lazer do Estado do Amapá. E para quem tem interesse em pegar uma área que é incrivelmente empática, ou seja, que as pessoas têm muita empatia, elas têm muita afeição, e que está para ser feita, praticamente para ser fundada, esse é um prato cheio para quem quer fazer algo original em termos de história regional do Amapá. Sim, obrigado pelas considerações, professor. Passar um pouco para a Gabriela, que justamente além de ser da Atlética Cronos, né, da atual gestão, também é atleta aqui da universidade, e justamente a gente queria entender um pouco de como é o esporte aqui dentro da universidade, porque quando a gente fala de campeonato intercursos, a gente fala de atividades, de jogos, intercamp ou interuniversidades de maneira toda, a gente percebe que hoje, infelizmente, ainda não existe um público tão consolidado nas partidas, nos eventos esportivos da universidade. Então a gente queria que tu contasse assim, brevemente um pouco da tua vivência esportiva aqui na universidade. Para quem não sabe, a Gabriela é do time de handebol feminino, mas que justamente já é um esporte que aqui não é tão popular. Sim. Não tão popular quanto o futebol, quanto o voleibol, entre outras modalidades. Então a gente queria ouvir um pouco da tua vivência na prática esportiva aqui na universidade, quando começou, se já entrou aqui integrando essa atividade, como foi que surgiu o convite, e também deixar de repente essa brecha. A gente vê que o futebol feminino também está com um espaço aberto agora aqui na universidade, futsal feminino. Então conta um pouco pra gente aqui do tudo. Bom dia de novo. Quando eu entrei na universidade, eu vim do Pará e lá eu já praticava handebol. Quando eu entrei na universidade, eu tava vendo as postagens do Crush Unifap e lá tava uma postagem do handebol masculino. Estamos procurando meninos para compor equipe, não sei o que. Eu fui lá, enxerida como sempre, perguntei o handebol feminino. Aí a Iolene, eu acho, foi a professora Iolene Rodrigues me respondeu, que é do curso de Educação Física hoje, e disse, olha, às quintas e terças a gente tem horário das 8 às 10 dentro da instituição. Aí eu fui e hoje estou integrada na equipe feminina de handebol, que, falando do handebol Unifap, a gente não se difere das modalidades, digamos, o handebol feminino e o handebol masculino. Nós somos o handebol Unifap. Tanto que nós temos um Instagram para falar do handebol feminino, do handebol masculino, enfim. Nós somos a modalidade Unifap. Nós não somos desintegrados, nós somos integrados. E foi uma conversa entre o feminino e o masculino e nós vimos que juntos nós podemos ser mais fortes. Na questão do universitário atleta hoje, continuando falando do handebol, mas para depois falar da questão feminina, do futsal, enfim, quando fizemos o intercurso de handebol no começo desse ano, nós conseguimos abranger equipes, tanto femininas quanto masculinas,
para dentro do handebol Unifap mesmo. Antes nós conseguíamos colocar da instituição 14 meninas dentro de quadra para treinar. Hoje nós colocamos quase 20 meninas para treinar. Óbvio que teve o boom das atléticas. Temos que falar, seria que arrogante da minha parte não falar do Interatlética do ano passado, que colocaram meninas na modalidade, em todas as modalidades para ser jogados. Teve o boom, a gente faz o intercurso e elas começam a treinar handebol. O público que nos assiste hoje é o público do handebol, é o público do vôlei, é o público da universidade que conhece, os estudantes universitários, professores, que conhecem os esportes em geral e vão nos assistir. Obviamente o futsal, ele tem hoje uma maior visibilidade por toda a construção feita desde quando surge o esporte no contexto do Brasil como um todo. Falando tivemos os Jogos Universitários, os JUAPs. Saímos de lá com classificados a equipe feminina de basquete, a equipe de vôlei masculina, a equipe masculina de handebol, a equipe feminina. E é isso. Acho que não teve mais uma. Fora as pessoas que jogam sem seus coletivos, né? E é isto. Eu acredito que a instituição hoje faz de tudo para ajudar os atletas universitários. Mas, obviamente, nós não temos um público grande porque é muito difícil colocar gente dentro de quadra para assistir gente que não é profissional jogar, mano. Profissional, aspas, né? Porque a CBDU nos vê como profissionais hoje, mas as pessoas de fora não. Sim. A gente vai pro intervalo agora, é isso? Sim, a gente faz um rápido intervalo aqui. No próximo bloco a gente volta já com o Ítalo sobre as considerações dele. A gente está com muita pauta, não abandona a gente. A gente vai para um rápido intervalo, esse é o Caminhos de Memória e voltamos em instante. Voltando com o programa Caminhos de Memória, agora em definitivos aqui pela sua rádio universitária. Brincadeiras à parte, você ouviu no intervalo Mad Monks e Emily Barreto, I Can Not Feel. Hoje estamos com o tema O Historiador Também Joga Bola. Então, já respondendo, a gente joga, né? Toda quinta-feira. Não quer dizer que joga bem, mas a gente joga. Sim. E com a presença do nosso colega Ítalo Felipe, do nosso pivô pro Daniel Chaves. Nosso Daniel Chaves e Gabriela Barbosa, do CAIS e também da Atlética Cronos, a melhor de todas. Vamos lá. Sim, a gente deixou para esse segundo bloco passar a palavra um pouco pro Ítalo sobre as considerações, né, dele, que tem um acervo pessoal riquíssimo sobre o Ipiranga. Conheço, o Ítalo é meu amigo já há muitos anos, atleta de base, das categorias de base do Ipiranga. Mascote do Ipiranga. Mascote do Ipiranga. Então, eu queria que tu contasse um pouco pra gente da história do clube dentro desse teu acervo, se isso é só, de repente, não é a tua aspiração no momento, né, na graduação, mas se pode, de repente, ser num futuro próximo, se debruçar sobre o Ipiranga, talvez para resgatar uma memória que tenha um significado importante para ti. Que quem não sabe, o avô do Ítalo, né, foi jogador do clube, foi um grande carnavalesco também na cidade aqui de Macapá, Manuel Ribeiro. Manuel Torres, desculpa. Manuel Torres, foi uma perda lastimável, né? E passar a palavra um pouco pro Ítalo. Ítalo, conta um pouco pra gente da história do Ipiranga Clube e essa relação aqui com o território do Amapá. Opa, com todo prazer. O historiador, além de jogar bola, pode pesquisar sobre isso sim. No momento, eu ainda não pesquiso o Ipiranga como um projeto de pesquisa de TCC, né? Eu estou no período colonial, mas é um projeto que eu converso com alguns amigos interessados em pesquisa de esporte e lazer, e pode sair sim, daqui com o tempo, algum trabalho, algum artigo sobre o assunto. E retomando algumas coisas que o nosso pivô Daniel Chaves falou, quando se fala de história do Ipiranga, a gente trabalha com a história de um clube que fala muito sobre o pertencimento de um grupo de pessoas, sobre o que é ser macapaense e, em especial, sobre o que é ser morador do bairro do Trem. E, além disso, a gente percebe o caráter religioso da formação do Ipiranga, assim como a formação de alguns clubes de Santana, salvo engano, Independente, ou o Santana, que tem
uma origem religiosa. Inclusive, Ítalo, só desculpa, a Marcela Bianca também, nossa colega de graduação, tem se debruçado justamente sobre o futebol santanense agora na monografia. Infelizmente, por uma questão de contato, não tivemos como convidá-la aqui hoje, mas com certeza ia complementar bacana a tua fala, mandar um abraço pra Marcela, de repente ela tá ouvindo a gente. Então, só pra dar continuidade. Já tive conhecimento, inclusive, dessa pesquisa, porque além da questão do caráter religioso, você percebe também o caráter do proletariado amapaense, dos trabalhadores também. Vide que o bairro do Trem era um bairro proletário. Então, o Ipiranga Clube ele tem a sua formação, né, o seu surgimento no dia 15 de maio de 1963, e ele partiu do idealismo da JOT. A JOT era a Juventude Oratoriana do Trem, ou seja, do bairro do Trem, a qual o meu saudoso avô Manuel Torres também fez parte. Então, ele estava ali no começo do Ipiranga Clube. A JOT ele era um movimento pertencente à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que tinha como assistente espiritual o padre italiano Vittorio Galliani, que veio para o estado do Amapá por meio do PIME, que era o Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, que assim como o padre Vittorio, veio veio a irmã Santina Rioli, que hoje é nome de escola, veio o José Maritano também. Inclusive, a curiosidade que eu acho bem interessante é que o Negro Anil foi escolhido por ele, porque o padre Vittorio era torcedor da Internazionale de Milano, né? O famoso time de Calcio, da Liga Italiana de futebol, e foi ele que escolheu as cores do Ipiranga Clube. Então, o Ipiranga Clube, ele não tinha essa pegada apenas de competição, visto que nesse momento, da década de 60, não existia futebol profissional. O futebol era mais de desporto, era um futebol mais para o lazer. Só que existia, sim, todo um caráter religioso, em que existia todos os ensinamentos sacerdotais do padre Vittorio Galliani envolvido no que era competir. Então, existia uma ideia no Ipiranga Clube do que era competir, que é você ter um respeito baseado numa moral cristã em relação aos seus adversários. Então, é difícil a gente desconectar o Ipiranga, pelo menos essa fase da década de 60, que eu chamo didaticamente de primeira fase, da religião, da igreja, né? Era um movimento de dentro da igreja, da paróquia. Daqueles jovens que faziam parte da paróquia e que tinham seus momentos de esporte, de lazer, de sociabilidade na praça Nossa Senhora da Conceição, que fica na frente da atual igreja de Nossa Senhora da Conceição. Então, nesse momento, existia todo um discurso de um comportamento cristão que esse atleta, que esse desportista deveria ter no momento da competição. Sobre as cores do Ipiranga, eu ouso dizer que o Ipiranga é bem melhor que o Internazionale de Milano. Me desculpa, na verdade, mas é isso. Professor, ficou uma pauta do bloco anterior que eu acho muito importante de tratar. Como a Gabi falou, né? A visibilidade do futsal, do futebol em si, ela é bem maior, tudo pela construção. E, então, partindo desse ponto, a gente queria saber assim a partir de que momento o futebol se tornou uma paixão, assim, como a gente vê hoje, estádios lotados, gente que tatua escudo no peito. Estava conversando aqui que eu conheço uma pessoa que tem um escudo do Ipiranga tatuado no peito, real, Heron, não sei se ele ouve rádio. Teve aquele que tatuou a camisa do Flamengo inteira, né? Sim. A gente queria ouvir um pouco o senhor como pesquisador da área, o Daniel pesquisador de História do Esporte, como é que vem essa consolidação? Se é mesmo que nesse senso comum do Estado Novo, se é antes, se é durante, se é depois, se tem esse reforço, se vai se construindo para ser esse lota-estádio que é hoje, assim. Pois a ideia do estádio, em primeiro lugar, né? A ideia do estádio como um espaço público da sociedade de massa é, sem dúvida alguma, algo próximo de um processo de mudança sensível da sociedade brasileira, especialmente depois da Revolução de 1930. Não é à toa que o Getúlio Vargas se apropriou com muita inteligência do espaço do que era a maior arena esportiva do Brasil até o Maracanã, que era o estádio de São Januário. Ele costumava utilizar o estádio como um espaço para os seus discursos, para confraternizações, para momentos de sociabilidade da classe trabalhadora com o governo, que era um traço fundamental do governo, né? Mas é possível que a gente diga que a razão pela qual, ou pelo menos o que a gente trabalha como a hipótese central, a explicação mais próxima para o esporte ter assumido o papel que assumiu hoje, é um momento muito próximo do final do século XIX,
quando você tem uma mudança sensível dentro das sociedades ocidentais, nas quais surge o fenômeno do associativismo, alguma coisa próxima da segunda revolução industrial, portanto, quando trabalhadores ou produtores, e isso varia muito se é trade union, se é associação, se é sindicato, quando você tem uma mudança radical na ideia de livre associação de pessoas em torno de atividades pontuais, sindicatos, partidos, clubes de futebol, uma série de agremiações surgem nesse sentido. E isso é uma prática que evidentemente teve espaço dentro de um contexto histórico específico e territorial específico, que foi o da Inglaterra. Os ingleses fundaram o futebol e colocaram o futebol debaixo do braço quando ganharam o mundo, no final do século XIX, se estabelecendo como a principal potência global. Então, junto com a exportação do estilo de vida inglês, do poderio econômico inglês, foi também levada a cabo a prática esportiva inglesa. O rugby e o futebol. Na verdade, tanto o rugby como o futebol são irmãos. O rugby é o futebol segundo as regras da escola rugby. E o futebol é o futebol segundo as regras da escola de Cambridge. Então são todos, como tem o futebol australiano, tem o futebol celta, você tem o cáutio, é uma modalidade de futebol, quer dizer, você tem vários tipos de jogos com o pé. E aí a gente pode ir até a Idade Média para voltar até eles, né? Pois bem, os ingleses botaram a bola debaixo do braço e andaram, ou navegaram, melhor dizendo, o mundo inteiro, e onde foram aportando, criaram os River Plates, os Boca Juniors, os Rio Cricket, criaram as principais agremiações, ou começaram a fomentar agremiações esportivas, né? Eu diria que há 2 pontos de ruptura bastante importantes para explicar isso. É que a primeira praça esportiva do Brasil, Rio de Janeiro, assistiu uma proliferação de clubes por volta do final do século, da última década do século XIX e a primeira década do século XX. Não é à toa que Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense surgem como associações ou agremiações esportivas, originalmente de remo, que era o esporte da elite da época. E, ao contrário do que muita gente pensa, o único clube que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, que é um clube verdadeiramente popular, é o Vasco da Gama. Ele é um clube suburbano, inclusive, que fica na parte da zona norte da cidade. Todos os outros são clubes da zona sul. E, paralelamente a isso, começa também nas atividades de remo, que começava a ganhar espaço em São Paulo e em Pernambuco, a surgirem também agremiações que entenderam que o futebol poderia ser parte dos seus quadros. De uma mesma forma que a Gabriela estava comentando com a gente, que as atléticas, por exemplo, são entes associativos. O fenômeno ele tem uma genealogia, uma lógica muito próxima. São entes associativos, pessoas que livremente se interessam pela prática esportiva, inicialmente por amor, ou seja, amadoramente. O amadorismo vem de amor à prática, e não é à toa a gente notar que até a década de 20 ou 30 existia uma enorme resistência à profissionalização do futebol, que seria algo que iria contra esse bom senso da prática. E surgem 2, talvez, eu acho que vale a gente frisar aqui, o Corinthians, em São Paulo, o Vasco da Gama e o Bangu, no Rio de Janeiro, o Internacional em Porto Alegre, começam a se situar como associações esportivas que têm uma possibilidade, ou têm um acesso entre diferentes classes sociais ou diferentes cores de pele. A questão racial no Brasil, se hoje não está resolvida, alvará na década de 30 do século passado, 100 anos atrás, né? É um problema muito sensível. Um marco que ajuda a popularizar o esporte do Brasil é a conquista do que a gente está comemorando 100 anos agora, que é a conquista do Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1919, quando no Estádio das Laranjeiras, no melhor estádio do melhor clube de futebol do Brasil, o Brasil conquista... Verdade. As pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar a realidade, é uma situação. Quando no Estádio das Laranjeiras, no estádio que hoje é o estádio do glorioso Fluminense Futebol Clube, do grande Fluminense Futebol Clube, o Brasil conquista o seu primeiro título internacional. Isso é algo muito significativo, porque até esse momento o Brasil não tinha... Lembrando que a Copa América, o que a gente tem como Copa América, é a competição de nações mais antiga do mundo. O Brasil ele mostra que uma atividade esportiva sua
pode ser representativo de uma vitória nacional. Então começa a se formar uma relação muito próxima da identidade nacional com a identidade esportiva. E a partir daí, muitas dessas histórias a gente já conhece. Isso passa pela ascensão do governo Vargas nos anos 30 e o espaço que o esporte ocupou. Nos anos 50, com o segundo governo Vargas e a realização da Copa do Mundo no Brasil, com o estádio do Maracanã, até a ditadura militar, que proliferou estádios em regiões do Brasil onde não existiam grandes praças esportivas, e a coisa vai ganhando espaço progressivamente ao ponto que hoje a gente fala que o esporte, o futebol, mas o esporte como um todo, é parte da identidade nacional brasileira, né? Sim, professor, antes de passar a palavra para os outros colegas, é uma pergunta minha mesmo, que é justamente onde você chegou, justamente onde eu queria chegar. O Daniel, né, nosso pivô, como os meninos falam. Vambora. Futebol e ditadura. Eu, como pesquisador, né, de ditadura, eu queria que tu pudesse comentar pra gente sobre esse período tão delicado, né, da história, então, e tão recente, tão atual, porque existe, como tu mesmo colocou nas considerações iniciais, esse boom futebolístico. Pois é, olha, não dá para deixar de dizer que esporte e governos não se misturam. Sim. Foi assim na União Soviética. Os primeiros sindicatos, as primeiras entidades associativas políticas a entenderem o papel do esporte, ao contrário do que muito se discutiu nos anos 70, como parte da teoria e da prática de resistência ao regime militar, de que o futebol era um ópio do povo, né? O futebol era uma prática alienante. As primeiras entidades associativas de cunho político a assumirem o esporte como uma possibilidade de reunião da classe trabalhadora para a formação de uma consciência coletiva foram os sindicatos soviéticos. Tá? Então isso é muito importante que se situe, porque isso não é uma invenção do capitalismo, ainda bem, né? Porque se o esporte fosse uma invenção do capitalismo, a gente teria um enorme dissabor. Não é. É uma experiência que antecede e transcende a experiência do futebol como negócio e, portanto, como alienação. Claro que a apropriação ocorre nos anos seguintes, ao longo das décadas de 40, 50, especialmente 60, quando o esporte começa a se transformar cada vez mais em um negócio, até nos anos 80, quando a coisa explode. A gente já teve apropriações do esporte, especialmente o futebol, durante os anos 30, na Itália fascista, na Alemanha nazista, onde a prática esportiva tornou-se também hipoteticamente situada como parte da representação da vitória de uma nação, ou seja, quando o time nacional ganha todo um país. Isso é algo muito comum e muito intrínseco realmente ao contexto, especialmente das décadas de 30 e 40, os contextos da ascensão de governos autoritários mundo afora, e muitos deles interessados em ressaltar o nacionalismo e a identidade nacional. A respeito da questão, eu não sei se cabe você dar uma aprofundada mais bacana, Lucas, mas a relação entre governos e práticas esportivas de massa, e aí isso tem, sem dúvida alguma, algo a ver com controle de massas, mas também tem algo a ver com o estabelecimento da identidade entre a esfera pública como promotora do esporte. É muito difícil hoje você não observar como, eu diria que depois da década de 50 e 60, isso se torna uma questão pacífica globalmente. Como o esporte ele é um assunto de Estado, porque consegue-se compreender o esporte como uma prática que, como eu acho que eu tentei ressaltar aqui no início da conversa da gente, ele tem vieses muito múltiplos. Ele é cidadania, porque ele é inclusão através de uma prática que é saudável, ou pode vir a ser saudável se praticada de forma adequada. Ele é uma prática societária, como foi no caso do Ipiranga Clube, onde jovens poderiam continuar reunidos mesmo depois da experiência oratória, ou depois da experiência da missa, e não necessariamente regressar aos seus lares. Ou seja, isso foi visto também de forma interessante pela igreja, como uma forma de manter o rebanho unido e coeso. E isso vai ser apropriado de diferentes formas. E agora a gente está tendo uma apropriação extremamente interessante no Brasil, que é da questão de gênero. E isso acontece de uma forma que a gente tem que ter um certo cuidado, porque acontece por um canal de grande mídia. Isso não é um processo que vem, digamos, coroado pela grande mídia. A gente não pode ter essa visão deturpada. São décadas e gerações brigando pelo futebol feminino ter o respeito. Engraçado que a gente usualmente não se refere ao futebol masculino como o futebol masculino. Ele é o futebol, e o futebol feminino é que o futebol feminino é a raspa do tacho, que não é verdade.
Mulheres também praticam esporte em países como os Estados Unidos, por exemplo. Mulheres praticam esporte e são realmente muito boas no que fazem, são também parte dessa identidade nacional. São as melhores. São as melhores, exatamente. Na Alemanha, na França, isso acontece. Então, a questão que eu acho que a gente tem que bater na tecla aqui é a seguinte: não é que a gente tenha que naturalizar o aparelhamento das práticas esportivas por governos, por favor. As práticas esportivas surgem historicamente, em todos os contextos nas quais elas surgem, nas suas diferentes formas, como pessoas com tempo livre ou com interesse em se reunir para vivenciar, para gozar uma experiência conjunta de prazer, através, aí se a gente vai entender isso como lazer, como produção de endorfina, os motivos são muito variados, mas as pessoas se reúnem livremente para participar de algo juntos, né? Os governos vão sempre se aproximar, as empresas vão sempre se aproximar, mas os sindicatos também vão se aproximar, os partidos vão se aproximar. O esporte está em tudo, é difícil você definir nesse sentido. A gente precisa de um rápido intervalo, já nós voltamos. Professor, vamos bem ali que eu quero lhe contar uma coisa sobre esse negócio do Fluminense aí. Vocês têm que ficar cientes que o melhor clube do Brasil é o Palmeiras, rapaz. É o Paysandu, mas... Vamos pro intervalo. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje com o tema Historiadores também jogam bola, futebol, suas construções históricas e historiográficas. Estamos na presença do Daniel Chaves, professor aqui da universidade, nosso colega de Atlética. Curiosidade também, somos todas e todos aqui associados na Atlética Cronos, associe-se na Atlética Cronos. A melhor. Graças a Deus. Gabriela Barbosa, da gestão da Atlética Cronos, também do Centro Acadêmico de História CAIS Unifap. Ítalo Felipe, nosso colega de graduação aqui da licenciatura em História. Você ouviu nesse intervalo o Sósia, ontem à noite ela sumiu, que é um projeto nosso de incentivo ao artista local, com foco no Pará, no Amapá, Norte e Nordeste, sempre dando essa força, né? E a gente está indo para o nosso terceiro bloco, já quase no finalzinho do programa, e passar a palavra para a Gabriela um pouco sobre os apontamentos que a gente teve até antes do programa começar, que é sobre essa construção do futebol feminino, né? Que a gente estava brincando, e aí foi todo mundo pra guerra e não entre guerras. A gente queria que tu comentasse um pouco falasse um pouco sobre isso e falasse sobre o futebol feminino da Unifab, mesmo sendo do handebol, né? Mas falar também que inclusive a gente está acompanhando de perto a Copa do Mundo Feminino de Futebol esse ano com transmissão. Finalmente transmissão, as meninas já ganham vários títulos, Olimpíadas e etc. A Marta, melhor jogadora do mundo, sei lá quantas vezes, assim. 6 ou 7, então Gabriela. Marta e Cristiane fizeram mais gol que o Pelé na Copa, pela seleção, inclusive, né? Ninguém fala disso. Verdade. Falando da construção do handebol, do futebol feminino, na Inglaterra, que é o berço do futebol, né? Elas não eram permitidas de jogar porque elas não tinham condições físicas, como eu estava lendo um texto e um idiota qualquer dizia que elas não tinham virilidade para jogar futebol pela questão física. Então elas eram... O lugar delas dentro do futebol era a torcida. Elas sentavam com seus lequezinhos bem ingleses mesmo, nas arquibancadas, e viam eles jogando bola para um lado e para o outro. Só que daí veio entre guerra, né? Primeira Guerra Mundial, entre guerra, os machos morrem tudo lá, graças a Deus. E aí, entre tiro, porrada e bomba... Não, alguém tem que jogar o futebol. Entre brincadeiras à parte, pelo amor de Deus. Muitos homens morrem na guerra. E aí elas começam a jogar o futebol bem mesmo escondido, abre aspas, escondidas. As federações não tinham os campeonatos bem pequenos, só que elas começaram a ganhar forma e vez, vamos dizer assim, dentro do futebol, deixando claro que, além da Inglaterra, os Estados Unidos começou a fazer isso, Nova Zelândia, alguns países da Ásia por ali. E no Brasil não foi diferente. Vindo para a questão mais do Brasil mesmo, não foi diferente. Tivemos... eu esqueci o ano agora, em que foi proibida a prática por mulheres não só do futebol, mas também trazendo o rugby, como o professor falou, que veio junto ao futebol. Foi o mesmo
inglês que trouxe, se eu não estou enganado, futebol e rugby para o Brasil. E aí o futebol brasileiro vem tomando também suas formas, mas bem pequenamente mesmo, pelas federações. A FIFA logo quando se torna a FIFA, ela nega também o futebol feminino. A Federação Brasileira também nega o futebol feminino de uma certa forma. Ele vem ganhando suas formas, mas ele não é tão bom, não tem boa visibilidade como o futebol masculino tem. Tanto que hoje, se tu vê, as redes sociais estão cheias da galera falando legal que as empresas começaram a patrocinar, como o Guaraná Antártica começou a patrocinar, o Itaú, se eu não estou enganada, a Vivo começou a patrocinar o futebol feminino. Porque não é uma coisa que foi construída como é construída para o futebol masculino. A identidade nacional brasileira, como foi falado, ela não é construída pelo futebol. Ela é construída pelo futebol masculino. É diferente. O futebol feminino era para ser uma coisa igual, mas é uma coisa à parte. As meninas ganham... Não ganham tudo, obviamente, mas elas têm quase todos os títulos que o futebol masculino não tem. Os meninos e mesmo assim, elas sendo melhores em quase tudo, nós somos melhores. A galera ainda compara. O Galvão no último jogo falou: olha, Cristiane faz que nem o Cristiano Ronaldo. Não é que nem o Cristiano Ronaldo, ela é que nem ela. Ela treinou para aquilo, só que a galera não vê isso. A galera vê que ela tentou fazer alguma coisa que nem o Cristiano, mas não é. Ela treinou para fazer o jogo dela, pra fazer os 3 gols e o último belíssimo. É aquilo que a gente... Mesma coisa que tu falou, tem aquele... A Marta é o Pelé do futebol feminino. Cara, tipo, sempre tem o homem como parâmetro, né? E isso, tipo, a gente tava discutindo outro dia sobre a questão antigamente era até proibido e a gente fica parando pra pensar, cara, não faz sentido nenhum. Tipo, claro que existe muita gente que ainda resiste, né? Que ainda tem esse preconceito e tudo mais. Mas hoje a gente vê como um absurdo, né? Historicamente, tipo... Não, todo mundo vê como absurdo. Tem gente que mas hoje ainda tem gente que acha que não é coisa de menina. Sim. Né? Mas agora, passando pro Ítalo... Sim. Só antes tem uma outra perguntinha pra Gabriela também. Sim. Que é justamente a gente falou desse boom das atléticas. Sintaticamente, assim, né, antes de passar pro Ítalo e pro nosso último intervalo, justamente a gente queria entender um pouco dessa construção das associações atléticas dentro da universidade, porque existem objetivos, demandas e compromissos sociais. Quando a gente fala de atlética, atualmente, né, dentro da universidade, uma das primeiras concepções que as pessoas têm é justamente o lazer, mas não o desporto. O lazer no sentido da confraternização, da festa, da atividade cultural, mas não da atividade de desporto, não da atividade dessa prática, que é uma prática de saúde também. Então, sinteticamente, eu queria que tu falasse um pouco da ideia da Cronos, que teve esse boom das atléticas. A gente tem as primeiras atléticas do curso, da universidade. A gente tem a própria Bravos, a gente tem outras atléticas como a Piatã, a Superior, e Leviatã, Maquiavélica, enfim. Hoje eu não sei dizer com precisão quantas atléticas existem dentro da universidade. É só uma melhor, Cronos. Então conta um pouco pra gente do surgimento da Cronos, assim. O surgimento da Cronos, desde quando eu entrei na instituição, obviamente, ouvindo falar, vindo do Pará com a incidência que lá tem a Puraqué, né, já conhecia as atléticas paraenses. E aí eu cheguei junto com a minha turma, na realidade, e a gente começou a conversar no passado. Conversou no final do ano passado, só que a gente era calouro, né? Calouro lá quer saber de compromisso. Calouro quer curtir a instituição. Aí, no começo desse ano, falo pela minha turma agora, a gente tava em algumas áreas e o Cais Unifap era uma delas. E aí a gente conversando, não, bora montar a atlética, tem que sair antes de junho. A ideia era sair antes de junho, e saiu. E como que a gente vai fazer? Aí eu falei, não, vou chamar falei junto com a Rafa, que é a coordenadora geral do Cais, eu falei, não, chama uma Assembleia Geral decente e aí põe como pauta. Só que daí o Cais, ele não vai fundar a atlética, até porque não, são viés diferentes. Eu falei,
Aí lá a gente tira uma comissão no meio, os alunos que quiserem vão e criam a Atlética. Foi basicamente isso que aconteceu. A gente fez a assembleia, a galera chegou lá com a ajuda de alguns veteranos e tal. E saiu a comissão de lá, eu, Amora, Alessandro, João, Matheus. Não, Matheus entra depois. Mas a primeira comissão mesmo era um núcleo da 2018, basicamente com uns calouros, que era o Ian e o Daniel. E aí, quando a gente começa a se organizar, a gente se organizou e falou, não, a gente vai criar, tem que ser antes de junho, tem que fazer, e a gente fez. Chamamos a assembleia, todo mundo se reuniu e fizemos. Na questão de que as pessoas elas olham mais para a questão cultural do que o desporto, é uma questão cultural realmente do povo. Sim. Porque quando tu fala das atléticas veteranas, vamos dizer assim, elas falam, tu vê, elas não que elas estejam ligadas, mas o pessoal se liga mais na questão de festas culturais delas do que a questão do desporto. Por exemplo, nós tivemos o Joia ano passado, que é o Interatléticas, e aí, ele foi visto por pessoas que iam participar do Joia dentro da instituição. Agora, a festa do Interatléticas foi vista dentro e fora da instituição. Pessoas de dentro e de fora. O público do Interatléticas ano passado foi muito legal. Tipo, tu vê os universitários reunidos nas suas comissões, nas suas alas, a galera levantando bandeiras e tal. Levantando bandeiras das suas atléticas e eles na construção do desporto ali, falando do futebol feminino, como tu me perguntaste ainda agora, só uma atlética no passado conseguiu colocar a questão que se escuta é que o futebol feminino não vai ter a modalidade no Interatléticas. Não sei se é isso que a comissão do Joia vai fazer, mas é o que rola nos corredores unifapianos. Falando nisso, as meninas e hoje, dentro da instituição, nós não temos futebol de campo feminino. Não existe. Existe o futsal, que chegou no Joapes, a final, contra o time da Unip, eu acho, se eu não estou enganada. Acabou perdendo. Mas elas estão aí, estão chamando, é só seguir elas no Instagram. Eu acho que é Futsal Feminino Unifap, o user delas. E se fazer presente, meninas. A gente precisa realmente de universitárias para todos os âmbitos, para todas as modalidades dentro da instituição. Ítalo, tu tava falando pra gente no intervalo sobre o Garrincha, sobre ele ter vindo visita, sim, né? E ele tá com a camisa do Ipiranga. Eu fiquei bem curioso, queria que tu falasse sobre isso pra gente aí. Em que contexto se deu a importância dessa... Infelizmente, de maneira sintética, a gente está caminhando para... Exatamente. Como estamos remando para a beira, fazer uma breve linha do tempo. Então, o Garrincha ele veio em 66, que é justamente o que eu chamo de primeira fase do Ipiranga Clube. Nessa primeira fase, o Ipiranga ele é presidido pelo Guaraci da Silva Freitas, mais conhecido como Guará. E o clube surgiu em 63 e logo nesse ano ele vai se filiar na Federação Apense de Desportos, que hoje é a Federação Apense de Futebol. Né? Na época não existia futebol profissional. Sim. O primeiro título é muito interessante, ele já vem no ano seguinte, em 64, que foi a conquista da segunda divisão do Campeonato Amapaense, que eles derrotaram o Independente lá na Vila Amazonas, no Augusto Antunes, pelo score de 6-3, ou seja, 6-3 lá na Vila Amazonas. Inclusive, um dos jogadores do Ipiranga era o Manga, o famoso Manga, uma das figuras ilustres da Copa Marcelo Dias, que ele é narrador da Copa. E o que é interessante nesse período do Garrincha é isso, é justamente a força que o Ipiranga tinha nesse cenário de desporto, de lazer, que era um cenário alternativo para esses jovens que tinham toda essa carga religiosa da igreja. Agora, falando um pouco da década de 70, né, só para o nosso ouvinte entender melhor, existe uma mudança na igreja, que justamente culmina na extinção da JOT, em que a igreja começa a atuar mais em comunidade de base, extingue-se a JOT e o Ipiranga passa a não ter mais relações com a paróquia nesse momento. É um momento de turbulência, um momento um pouco complicado, mas em 77 o Ipiranga é convidado para jogar o Copom da Amazônia, que já é um Copom extinto, né, que clubes do Amapá, de Rondônia, de Roraima e do Acre participavam. Aqui a gente tem que
a gente tem que ser justo, né? Quem mais representou o Amapá foi o nosso vizinho, o Trem Desportivo Clube, que ganhou 5 títulos dos 6 que o Amapá tem no Copom da Amazônia. Quem ganhou o outro título foi o Amapá Clube. E justamente, agora, assim, passando um pouco para a década de 90, é que o Ipiranga começa também a ter um momento muito bom. Porque em 90 é inaugurado o estádio do Zerão, que vem Cova de Melo, vem o Craque Zico para inaugurar o estádio. E é um momento muito interessante, o Ipiranga começa a engatar uma sequência de títulos 92, 93, 94. E a situação complicada começa a surgir nos anos 2000, em que o clube passa a não participar de algumas edições por problemas de dívidas, e que não é um problema particular do clube do Ipiranga, tá? Agora, para falar sobre uma parte mais social, bem rápida, o Ipiranga também tem atividades paralelas, né? Além da questão do futebol, o Ipiranga Clube também promoveu práticas do tênis de mesa, da natação, do futsal, do ciclismo e do vôlei também. E um espaço de sociabilidade muito interessante é justamente a Associação Padre Vitório Galiani, que é localizada na JK, em que eu passei grande parte da minha infância nos domingos lá, domingos carregados de samba, brega, churrasco e a famosa feijoada. Então, justamente eram ex-jogadores, famílias de ex-jogadores, famílias de ex-associados que usavam aquele espaço para confraternizar. Sim. Agora, a gente não vai fazer esse último intervalo, a gente vai pro fim do programa, infelizmente. Como o Renan diz, a panela tá chiando. O rio já tá cheio. Caraca. E falar, assim, passar para as considerações finais. A gente sempre começa pelos convidados, né? Começar pelo professor Daniel. Professor, suas considerações. E a gente sempre pede que os nossos convidados deixem alguma indicação bibliográfica ou audiovisual, não necessariamente acadêmica, né? Alguma leitura. É pivô, tá? É pivô. Olha só, eu queria agradecer vocês, porque é um programa muito bacana, muito leve. Eu acho que é bacana ser feito por estudantes. Acho que isso tudo dá uma rejuvenescida e dá um exemplo sobre como o curso de História da Universidade Federal do Amapá pode se comunicar com a sociedade de forma menos prolixa e mais direta, o que é muito importante para a gente popularizar o que a gente está fazendo aqui dentro, para tentar demonstrar que não precisa passar no Enem para ser usuário nem usufrutuário do curso de História. Dá para consumi-lo também, mesmo não cursando, ele beneficia a sociedade como um todo. Então, o assunto da história do esporte no Amapá, ele ainda precisa de pesquisas que ilustrem os caminhos para fazer essa pesquisa. Eu acho que é uma das missões mais importantes para a gente tentar abrir caminhos para futuros trabalhos que deem conta do assunto. Muito provavelmente a gente vai ter que conversar com outras áreas do conhecimento, como a comunicação social, por exemplo, já que a memória televisiva, a memória radiofônica do esporte é muito importante e ela não pode ser menosprezada. A gente não pode achar que eles são só fontes, né? Eles também são construtores desse processo. E dizer que a escolha de história do esporte, história do lazer, é uma escolha, além de inesgotável, extremamente prazerosa. A gente tem na área de história sempre aquela coisa da sociedade que espera uma abordagem mais leve, mais interativa, mais empática. Eu acho que estudar temas que as pessoas sintam prazer em se relacionar pode ser uma excelente estratégia de aproximar algumas das nossas prioridades da sociedade, que é a consumidora do conhecimento histórico fundamental, né? Obrigado a você, Lucas, Renan, Ítalo, Gabi, todo mundo, e obrigado a você que escutou também a gente conversando aqui. Esperamos que tenha sido uma contribuição válida. Sempre que precisar, estamos à disposição. Com certeza. Sua indicação, professor, algum livro, uma série, um documentário? Para falar bacana mesmo, vamos lá. Eu sugiro o livro chamado Negro no Futebol Brasileiro, do jornalista Mário Filho. É um livro extremamente importante, dos anos 50, se não me engano, 60. Vou chutar, hein? Acho que é de 1962, em que o Mário Filho, que por sinal é irmão do Nelson Rodrigues, e é um fundador do primeiro jornal esportivo do Brasil, o Jornal dos Esportes, que eu não sei nem mais se existe, ele era todo rosinha, era muito específico, muito bacana. Antes do lance, antes de tudo isso, o Jornal dos Esportes surgiu.
E é um livro que talvez seja a primeira obra que tem método histórico, mas uma linguagem cronística muito prazerosa, que fala sobre a fundação do esporte como o futebol, mais especificamente, vamos ser categóricos, como uma questão nacional e como a questão racial e social são determinantes para explicar essa história. Não vou dar mais spoiler, quem quiser dar um pulinho na internet ou num bom sebo, dá para achar na estante virtual aos baldes. Se não tiver, eu tenho um empresto. E é um baita de um livro, muito bom. Verdade. 62, Copa do Chile, primeiro título mundial da seleção brasileira. Segundo, o primeiro foi em 1958. 58, verdade. Gabi? Eu queria agradecer ao Renan, ao Lucas, ao professor Ítalo, principalmente ao Semedark, né, que é o nosso centro de memória e arquivos do Amapá, e dizer que a gente está, enquanto atlética, enquanto centro acadêmico, enquanto estudante, a gente está sempre aí para ajudar vocês. E é isto. Não vou se prolongar não. Alguma indicação só? O Daniel já falou. E dizendo, é um livro muito bom. É um livro extremamente, realmente muito bom. Ítalo? Gostaria de agradecer o convite do programa e também agradecer a atenção do nosso ouvinte, que justamente veio com o objetivo de contribuir com o recorte de possíveis estudos que podem ser realizados sobre o esporte e o lazer aqui no Amapá. Eu não tenho uma leitura para indicar, mas eu vou tentar democratizar com o programa algumas fotografias que eu tenho e algumas documentações que podem ajudar até em futuros debates de vocês. Então, no mais, muito obrigado pelo convite. Suas considerações? Já estou ouvindo a panela chiando daqui, Rio já está começando a ficar com aquela fila. Ontem foi dia dos namorados, então, óbvio, né? Tem que mandar um beijo pra minha namorada Jéssica, amor, te amo. Você não tá vendo, mas eu tô fazendo o coração. Agradecer o Ítalo, o nosso pivô Daniel, a Gabriela, dizer que foi um prazer. Só avisando que sábado tem show da Atlética Cronos, tá? Torneio de futsal lá na Escola Castelo Branco, sábado. Chega lá, começa de manhã. Sim, que horas começa a chacina? Das 8 às... Isso. Que horas começa a chacina? Das 8 às meio-dia. 8 às meio-dia. Avisando que tem mais atléticas envolvidas, Atlética Insana, a Hidra, Maquiavélica, a galera toda. Vão ser os figurantes, só fazer os figurantes, né, no caso. Questão de ordem, a gente concluir para não extrapolar o horário, por favor. Diretoria da rádio, não fica chateada com a gente. Mas já ficando, minhas considerações finais, né? Falar também do evento A Democracia como parteira da Ordem Democrática do Grupo de Pesquisa de Direitos Sociais, Cultura e Democracia. Vai ser hoje das 15 às 20h30 aqui na universidade, no bloco C, aqui o bloco do curso de Ciências Sociais e Sociologia. Falar também que tem o Clube do Vinil lá no Sankofa, todas as quintas-feiras às 19h. Sankofa fica ali na frente da cidade. Mandar um beijo pra Alana, minha namorada, que sempre manda toda semana. Tem que mandar. Tinha que ter. É um clássico já da minha apresentação, pelo menos nesse programa. Agradecer imensamente, né, a Gabriela, ao Ítalo, ao Daniel por terem aceitado o convite, assim, um pouco em cima da hora, a gente sabe, mas tem Copa do Mundo hoje, valiosíssimas hoje às 13 horas. Às 13 horas. Brasil e Austrália. Eu ouvi dizer que o Semedark vai Nós, como voluntárias live. E voluntários de Semedark, provavelmente assistiremos o jogo juntos, como fizemos na Copa do Mundo ano passado. Verdade, foi mó legal. A gente põe um data show lá na parede, assiste e é isso aí. E deixar uma indicação, normalmente a gente pede pro convidado, mas é um trabalho da UFPA que chama Futebol Suburbano e Festivais Esportivos. Lazer e sociabilidade nos clubes de subúrbio em Belém do Pará, que é do Itamar Rogério Pereira Gaudêncio. É muito bacana para você que torce pro Paysandu maior do Norte. Tem uma outra coisa, Lucas, só pra gente dar uma segunda coisa que eu acho que vale a pena. Foi o primeiro livro sério de sociologia do esporte que eu li, que fez a diferença teoricamente para mim, para quem é da área acadêmica. Eu falei do livro que é o Negro no Futebol Brasileiro, é o Em Busca da Excitação. Ele é um livro do Norder Elias e do Eric Dunning,
que são dois baitas sociólogos e historiadores. O livro é muito, muito importante para quem quer estudar a história do esporte. Dá para achar na internet. Sim, então, no mais, o nosso muito obrigado. Esperamos estar aqui na próxima quinta-feira. Pedimos desculpa por extrapolar o horário. Esse foi o Caminhos de Memória. Voltamos na próxima semana.